Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós começamos a aula de hoje de uma forma um tanto diferente, sem o nosso tradicional cumprimento a vocês, mas é porque, para mim, particularmente, essa é uma lição memorável. Essa é uma das lições mais importantes da nossa revista, a lição em que nós estaremos falando sobre os principais avivamentos que varreram o mundo. É uma lição que mexe profundamente conosco, com a gente que é pentecostal. É uma lição que impacta, é uma lição que nos faz nos tornar reflexivos, ainda mais enquanto agora o mundo testemunha um novo avivamento surgiu na América do Norte, na Asbury University. E nossa oração tem sido para que o avivamento que começou na América do Norte também nos atinja aqui no Brasil. Nós precisamos, mais do que nunca, de avivamento. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Claro, antes da aula começar, inscreva-se em nosso canal, clica no sininho, ative as notificações através da opção todas, para não perder nenhuma de nossas novidades. A lição 8, avivamento espiritual no mundo, é uma lição poderosa. Eu quero fazer a leitura com os irmãos do texto áureo que está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, que diz: E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A verdade prática diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Temos aqui a nossa leitura bíblica, que é uma passagem bastante conhecida, bastante pregada, a passagem de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos, que está em Ezequiel capítulo 47, do verso 7 até o verso 9, e depois Ezequiel capítulo 47, do verso 1 até o verso de número 9, que é a continuação da profecia de restauração do povo de Deus. Muito bem, meus irmãos, antes de nós entrarmos em detalhes profundos, nós queremos lembrá-los de que já falamos de avivamento aqui na primeira lição. Definimos avivamento como um profundo despertar para a realidade espiritual, para a necessidade da confissão de pecados e de arrependimento, para a urgência de se pregar o evangelho às almas não alcançadas e para o amor com as manifestações do Espírito Santo. Pois bem, vimos também que existem muitos movimentos, mas pouquíssimos avivamentos. Vimos os critérios e entendemos o porquê que o avivamento demora tanto a acontecer. Falamos sobre, inclusive, como sugestão de leitura, de um livro de Leonhard Rivail, que significa Por que tarda o pleno avivamento? É uma lição, é um livro maravilhoso e que eu já sugeri aqui e torno a repetir, vale a pena você ler este livro. Muito bem, a passagem que nós lemos é em Ezequiel capítulo 37, com extensão em Ezequiel capítulo 47, faz parte daquela estrutura que nós vimos algum tempo atrás no livro de Ezequiel. Você se lembra que basicamente Ezequiel ele é um recorte. Nós temos primeiro Deus falando com as nações ao redor de Israel. Depois Deus fala sobre os pecados, aliás, Deus fala sobre os pecados da nação, Deus fala sobre os pecados individuais dos sacerdotes e profetas e do povo, e depois Deus fala sobre a restauração. Ezequiel capítulo 37 em diante, é o momento em que, após dizer que Deus iria entrar com providência e que ele iria atuar incisivamente sobre aqueles que haviam pecado, porque a nação de Israel vivia um cenário degradante de forma espiritual, vivia um cenário de tristeza absoluta, uma crise espiritual sem precedentes. Deus fala que vai agir com juízo, vai punir os pecadores, mas por outro lado, Deus também deixa claro que irá restaurar aquela nação. Eu quero resgatar com vocês o que foi dito aqui sobre Ezequiel, sobre avivamento da primeira lição. Eu disse que um dos panos de fundo base para que aconteça avivamento é um cenário de crise. Alguns estudiosos dizem um cenário de fracasso espiritual, ou um cenário
de morte espiritual ou quase morte espiritual. Fato é que nós estamos diante de um momento crítico na vida de Israel e também no ministério de Ezequiel. Então, Deus usa Ezequiel para mostrar como se procederá esse renovo, essa restauração. Sobre isso, nós estamos aqui no tópico de número 1. Chama atenção essa história, porque há alguns detalhes que você, professor, professora, você, aluno que os acompanha aqui semanalmente, deve observar. Primeiro, há um momento em que Ezequiel ele é arrebatado e ele é colocado em um vale muito extenso. Veja, um vale era o lugar ideal para que se travasse uma batalha entre dois exércitos. Significava uma região sem grandes alterações no relevo, uma região que permitia uma visualização completa do plano de batalha e que a geografia não iria atrapalhar. Os exércitos procuravam quase sempre, nem sempre porque eles dependiam um pouco da estratégia militar de cada um, mas em geral os vales eram sinônimos de lugares de batalha na antiguidade. Além disso, o vale sempre é associado à luta, à dificuldade. Perceba, o próprio salmista, em Salmo de número 23, diz: ainda que eu ande no vale em sombra e morte. Ou seja, nós estamos falando de um vale em que ainda há uma dificuldade para se conviver. Lembra da história de Isaac? Isaac também precisou passar pelo vale para poder ser restaurado e ver o milagre da multiplicação. Então, na verdade, o vale é sinônimo de dificuldade, de crise. E crise é o extrato sobre o qual Deus constrói um movimento de avivamento. A segunda observação é que Ezequiel observa um vale cheio de ossos sequíssimos, segundo a própria tradução bíblica. Primeiro, multidão de ossos significa que o que estava ali não era alguém que morreu de causas naturais. Não. O que estava acontecendo ali era um lugar de massacre, era um exército. Um exército havia morrido naquele lugar. Foi uma batalha travada e havia um povo derrotado. Um povo que foi tão clamorosamente derrotado que nem os seus mortos foram possíveis enterrar. Eu quero chamar a sua atenção porque o povo de Israel era um povo extremamente reverente com seus mortos. Eles eram sepultados, eles eram velados e depois sepultados. A cultura ocidental continuou com esse costume. Pois bem, aquele exército não foi sepultado, não foi velado. A pior coisa que poderia acontecer para um hebreu era ter o seu corpo jogado ali para as feras do campo devorarem, para que os abutres, para que os carniceiros do céu descessem ali e devorassem restos mortais. Né? Era uma vergonha eterna, era uma vergonha enorme, porque não havia pessoas que lembrassem deles para o sepultar. Pois bem, pois foi exatamente o que aconteceu com esse exército. Os seus ossos estavam sobre a terra. E um detalhe muito importante, eram ossos sequíssimos. A Bíblia diz que eram ossos que já estavam ali há muito tempo. A medicina forense diz que, em média, leva-se 2 anos para que os ossos fiquem completamente secos. Pois bem, lógico, né, no ambiente em que ocorre o processo natural de decomposição. Pois exatamente isso que estamos falando. Ao ar livre, aqueles ossos, eles estavam sequíssimos. Capaz que demoraram menos tempo, né, porque ao ar livre o processo de decomposição talvez aconteça de forma mais rápida. E significa que era um cenário de derrota, era um cenário de tristeza profunda, era um cenário em que não havia dúvidas sobre o destino triste daquele exército de homens. E aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel que soa um tanto retórica. Ele olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, você crê que esses ossos têm condição de voltar? A pergunta interessante porque tire Deus de cena e coloque você conversando com Ezequiel. E você perguntando para Ezequiel: Ezequiel, você acredita que esses ossos têm condição de voltar a viver? Você acredita que esses ossos podem voltar a ter vida? Eu tenho certeza que, talvez não para Ezequiel, mas para a enorme maioria das pessoas e possivelmente para o próprio profeta,
a resposta seria outra. Não, claro que não. Isso aí já está mais do que apodrecido, isso aí já acabou. Não tem carne, não tem nem vestígio. Fazer isso aí ressuscitar é a mesma coisa que fazer uma pedra falar. Não há diferença na dificuldade da tarefa. É apenas um punhado de cálcio acumulado sobre a terra e que daqui a alguns anos nem isso haverá. Mas quando o próprio Deus argue o profeta, a resposta dele é um pouco diferente. Ele diz: Senhor, tu sabes, ou em algumas versões, tu sabes que eu creio que sim. Pois bem, eu até diria que era fácil. Se Deus perguntasse para mim: você acredita que essa câmera para a qual você está falando agora é capaz de tornar uma pessoa? Eu diria sim. É o próprio Deus falando. Eu acredito que Deus é capaz de todas as coisas. Mas a tarefa era tão difícil que a própria resposta do profeta para Deus foi uma resposta meio: acredito sim, o Senhor é Deus, não é verdade? E aí Deus diz: olha, então você vai fazer um ato ativo. Se você crê, é você que vai agir. Não sou eu que vou dar a voz de comando. E ele diz: olhe para esses ossos e profetiza sobre esses ossos. Imagina você, o profeta se erguer naquele vale temível, levantando a sua voz e dizendo: ossos sequíssimos, voltai a ter vida. Ele não fala precisamente voltar a ter vida, mas voltar a ter presença, né, que nós dizemos em hebraico nesse momento. Então o texto diz que aqueles ossos começaram a se montar, cada osso ao seu osso. Imagina você que cenário dantesco era esse, porque não foi um processo silencioso. Imagina barulho de ossos sendo arrastados pela terra, ossos se encaixando com outros ossos. Logo depois do encaixe, que o sistema esquelético estava pronto, o sistema que sustenta o corpo estava pronto, começa a surgir sobre esses ossos estruturas orgânicas, como por exemplo órgãos, as artérias, as veias, né, os tecidos corporais. O sangue começa a jorrar novamente dentro daquele corpo, e agora aquilo que antes era simplesmente ossos secos, agora era um grande exército sobre a terra, um vale de corpos agora. Olha, por mais que o milagre tenha sido grande, por mais que o milagre tenha sido tremendo, ainda não estava totalmente consumado, porque o que se havia ali era cadáver. Parecia ter vida, mas não estavam vivos. Pareciam seres humanos, mas não tinham a vivência, a independência, o raciocínio acontecendo. Eram simplesmente corpos. Veja a importância desta passagem. Eles tinham uma estrutura física pronta, eles tinham aparência de vivo, mas eles não estavam definitivamente vivos. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabendo disso, olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, agora é a sua vez de orar novamente, mas agora a oração vai ser um pouco diferente. No capítulo 9 em diante, você vai ver, do versículo 9 em diante de Ezequiel, capítulo 37, você vai ver que a oração ela é diferente. Ele diz assim: profetiza ao vento para que ele venha sobre esses ossos. Não era mais profetiza aos ossos. Ou a tradução para o português ela foi muito feliz quando diz profetiza ao espírito, porque a palavra vento é ruá, que no grego é pneuma, e nós sabemos que é a palavra básica para se referir ao Espírito Santo. Então Deus diz: profetiza ao espírito, e não é mais profetiza sobre esses ossos. E diga: vento que vem dos quatro cantos, assopra sobre esses ossos. Agora já não era mais qualquer profecia para os ossos, agora era uma fala para o Espírito. E é um Espírito onipresente, porque ele vem dos quatro cantos da terra. Nesse momento, Deus está falando para Ezequiel: olha, Ezequiel, o milagre vai acontecer aqui agora, mas ele está operando em vários lugares ao mesmo tempo. O milagre você vai presenciar nesse momento, mas ele está acontecendo em várias regiões. E é isso, meus irmãos. Naquele momento, aquele Espírito sopra sobre aqueles ossos, aqueles
sobre aqueles corpos se levantam e não eram mais apenas defuntos, cadáveres, mas era um grande exército de homens. Gente, essa é a descrição alegórica mais perfeita de avivamento. Primeiro, que é um cenário de crise. Morte ali é a morte espiritual. E detalhe, aparentemente uma morte definitiva naquele momento, não é? Segundo, você tem um cenário em que houve um momento em que aqueles corpos até pareciam ter vida. Ou seja, ali fala de uma pseudo-vida, ali fala de aparência. Pessoas, órgãos, estruturas, igrejas, denominações, convenções que até parecem ter vida, até parecem ser espirituais, até parecem ter vida espiritual. Tem estrutura, tem templo, tem hall de membros, tem cadastro cheio, tem arrecadação grande, tem grandes cantores, tem excelentes expositores da Bíblia, mas não tem o calor. Sabe o calor que o corpo precisa ter? Como é que você percebe que alguém... o que caracteriza um corpo morto? Você coloca a mão e ele está gelado, ele está frio. Pois bem, pode até parecer vivo, mas ao colocar a mão, aferir a temperatura e perceber que ela está abaixo do ideal, aquele corpo está entrando em processo pós-mortem, ele está entrando no processo de putrefação. Quantas igrejas, quantas estruturas, Brasil, mundo, quantas instituições poderosas têm apenas a aparência de estar vivo perante Deus, mas estão mortos. E nós arrumamos desculpas para isso. Dizemos, não, mas eu amadureci espiritualmente. São igrejas que prezam pela palavra. Nós buscamos desculpas, nós buscamos eufemismos, nós buscamos pareceres que justifiquem a postura inerte, uma vida burocrática, espiritualmente falando, para dizer que é assim mesmo, amadurecemos. Não, você não amadureceu, você perdeu o primeiro amor, você esfriou. E quanto mais cedo as denominações, as igrejas, os pastores, os líderes se despertarem para essa realidade, mais cedo a igreja voltará a clamar sobre si, dizendo: o vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós e aviva-nos, renova a nossa vida espiritual. Não é normal você não adorar a Deus. Não é porque o seu jeito é esse que você não glorifica a Deus. Desde quando eu ser fleumático, eu ser uma pessoa retraída, é desculpa para eu não me entregar a Deus? Onde na Bíblia está escrito que Deus perdoa a não adoração de quem é tímido, a não adoração de quem tem cargos na igreja, a não adoração de quem tem diploma, é acadêmico, é teólogo? Onde está na Bíblia que você perdeu o seu dever de adorar a Deus? E aí, por isso mesmo que nós temos tantas pessoas que vivem em cima de um pedestal, vivem em cima de uma autoridade falsa ao dizer: não, eu não estou morto. Sim, você está morto, mas olha, tem gente na minha igreja, é defunto com aparência de vivo. Olha, mas aqui tem muitos bons cantores, é defunto com aparência de vivo. Olha, mas aqui tem seminários teológicos, é defunto. Essa é com aparência de vivo, é uma arrogância acadêmica, é uma arrogância espiritual que tem varrido as denominações e não fazem perceber a necessidade de orarmos. Deus, renova a tua igreja. Deus, renova a minha vida. Deus, renova a minha estrutura. Deus, renova o meu ser. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre a minha vida, sopra sobre o meu ministério, sopra sobre o meu louvor. Eu quero pregar e ver almas aceitando a Jesus. Eu quero cantar e ver vidas vindo aos seus pés. Eu quero ensinar, eu quero ver multidões se prostrando
diante de ti. Eu quero ganhar o Brasil. Eu não dependo de político para isso. Eu não dependo de quem está no cargo de presidente da República. Eu não dependo de quem é governador. Não importa o que está escrito na sua credencial. Se você é pastor presidente, se você é membro de igreja apenas, se você é evangelista, se você fez faculdade, doutorado, pós-doutorado, se você tem 1 bilhão na sua conta ou se você não tem 1 centavo, se você anda de Ferrari, BMW, Porsche, Corolla, ou se você anda a pé, de bicicleta, ônibus, não importa. Não existe ninguém excusado nesta terra. E sabe o que você deve fazer? Sabe qual deve ser a sua oração? A mesma que Ezequiel capítulo 37 fez. Deus, não é normal estar aqui e ver os meus irmãos assim. Renova a mim, renova as pessoas que estão à minha volta. Eu estava esses dias numa rede social e eu vi uma frase de um professor nosso aqui, professor Tiago Mana, repostando uma frase que eu também acho ela maravilhosa, que diz: Deus, o que quer que seja que o Senhor tem para esta geração, não me deixe de fora disso. Essa tem que ser oração. Meu Deus, em que momento as escamas de nossos olhos vão cair e nós vamos perceber que nome de igreja não chama Espírito Santo, placa de igreja, quantidade de membros não significa chancela de avivados. Ah, mas nós nascemos num ambiente pentecostal. A minha igreja é uma igreja pentecostal, então faça jus a essa herança. Faça jus a isso. Eu fico pensando, o que diria Paulo, Pedro, João, o que diria os apóstolos, se olhassem para a igreja católica, a igreja pré-reforma protestante, a igreja pré-1517, e verificasse aquele esfriamento, aquela idolatria, aquelas vendas de indulgência, o que é que eles perceberiam? Com certeza o seu coração sangraria. Mas para que ir tão longe? Eu pergunto para vocês, se William Seymour, se Daniel Berg, se Gunnar Wingre, se Samuel Nistro, se os pais da igreja em Uberlândia, da igreja em Aracaju, da igreja em Recife, da igreja no Rio, na igreja em São Paulo, olhassem para a igreja hoje e comparassem com aquele fervor que tinha quando ela surgiu. Minha pergunta para você é: o que é que eles diriam? Sim, essa é a igreja que eu pensei. Essa é a igreja que eu planejei. Em termos de avivamento, não estou dizendo uso e costume não, meu irmão. Pelo amor de Deus, sai disso. Estou falando em termos de vida espiritual. O que é que eles diriam? É isso. Está confortável. É o cenário ideal da igreja que milita, é esse cenário. É isso mesmo que você acha que a sua credencial, o seu título de obreiro, de membro, te dá, outorga licença para... Eu não vou glorificar não, eu sou muito importante para isso. Só eu que prego. Olha, existe um cenário no mundo hoje que chama-se unção do microfone. Eu lembro de um amigo que eu tenho, presbítero Marcelo, que está hoje na Inglaterra, que diria isso, né? Muita gente tem a unção do microfone. Prega e quer que todo mundo faça, mas quando ele está pregando, quer que aconteça alguma coisa, mas ele mesmo, fora do microfone, é um poço de gelo, né? Não tem vida. Meus irmãos, minhas irmãs, Número tinha muitos ossos. Números eram sequíssimos. Número era multidão, mas número não conta nada. O que valeu foi a oração de Ezequiel. Assopra, e Deus tem assoprado na história. Deus tem assoprado ao longo dos anos. Escute aqui, ao longo da história, o tópico 2 traz esses relatos. Nós presenciamos grandes avivamentos. A nossa lição cita alguns deles. Por exemplo, em 1722, nós tivemos o chamado Movimento Moraviano. Que aconteceu na Alemanha, na região da Morávia. Um movimento que tinha um cunho missionário. Desse movimento moraviano, organizado aqui, como diz a própria lição, pelo conde Zinzendorf. Ele traz aqui para vocês, o conde Zinzendorf, que estabeleceu isso aqui. Você percebe
como foi importante esse movimento em 1702 para que houvesse um aquecimento da chama missionária. Veja só, foi o primeiro movimento missionário de avivamento. Na Inglaterra, nós tivemos John e Charles Wesley, que eram homens arminianos, e George Whitefield, que era calvinista. Esses dois nomes foram importantíssimos para a Inglaterra. John Wesley marcou gerações. Charles Wesley também, um homem que escreveu centenas de sermões. Deixe-me contar para você uma história. Wesley pregava de manhã, à tarde e à noite. Chegou a pregar mais de 840 vezes ao longo do ano. 3 mensagens ao longo do dia. E não eram mensagens pregadas em 4 paredes, não. Eram mensagens pregadas em praças, eram mensagens pregadas nas vias, eram mensagens pregadas nas ruas, nos valados, em todos os lugares era esta a mensagem pregada. Ele pregava, ele anunciava. E ele tinha uma igreja. Alguém disse para Wesley: Wesley, acalma, vá para a igreja agora, você já fez muito. Você já pregou bastante, agora vá para a igreja, fique lá, rapaz, descansa. E ele disse uma frase célebre: o mundo é a minha igreja, o mundo é a minha paróquia. Se você visitar o Museu John Wesley, está lá o quarto dele, com o seu quarto de guerra, como nós falamos, o quarto de oração de John Wesley está lá, organizado, com o lugar em que ele se ajoelhava, com as marcas dos seus joelhos. Um homem de oração, um homem de comunhão com Deus, porque avivamento vem mediante clamor, mediante oração, mediante temor. Um homem, e na frente da sua casa, hoje, museu, tem lá uma estátua dele e aos seus pés uma placa dizendo: The world is my parish, o mundo é a minha igreja. Esse homem revolucionou. Do avivamento que John Wesley pregou, e ele fez uma reforma enorme, não apenas na Inglaterra, mas no próprio Estados Unidos, na região de tudo que está ali, de tudo que acontece ali. Esse homem promoveu grande avivamento através do Espírito Santo. Juntamente com George Whitefield, eles foram para os Estados Unidos também e fizeram um grande avivamento na América do Norte. Nós temos também um lindo avivamento que é o predecessor do avivamento para o Brasil. Tudo começou no avivamento do país de Gales. Esse jovem, Evan Roberts, desde os 13 anos de idade, ele estava orando, buscando a Deus, clamando. Aqui tem um pequeno erro que diz que um adolescente de 13 anos. Na verdade, ele tinha 19 anos. Dos 13 aos 19 anos, Evan Roberts orou dizendo: Deus, aviva a tua igreja. Deus, aviva. Sabe como é que isso nasceu no coração dele? Uma certa vez ele subiu ao monte para orar e ele começou a orar o Pai Nosso. Orava sem Pai Nosso, várias vezes. E finalmente, quando chegou na parte: venha o teu reino, Evan Roberts travou. Ele não conseguia falar, ele não conseguia articular. Ele ficou parado. E ele dizia que naquele momento a única coisa que ele conseguia falar era: Deus, traga o teu reino para Gales. Deus, traga o teu reino para a Escócia. Deus, traga o teu reino para a Grã-Bretanha. Ele só conseguia pedir para trazer o teu reino. Ele foi com 19 anos para o seminário. 15 dias no seminário, Deus disse: Ivan, volte para a sua aldeia. Volte para Soldegorn. E ao chegar em Soldegorn, que era a aldeia dele, reúna os seus amigos de infância, reúna os seus amigos jovens, vão para a igreja e clame ao povo para que eles façam um concerto. 15 dias após o seminário, ele volta para o seu pequeno lugar, para a sua pequena aldeia. E ao chegar ali, o que é que ele vai fazer? Ao chegar naquele lugar, ele começa a reunir e ele coloca algumas características. Primeiro, tinha que haver confissão aberta de pecados. Segundo, tinha que haver busca pelo Espírito Santo, o Espírito de quebrantamento. Tinha que haver pregação da palavra de Deus, buscando pessoas para alcançá-las. Gente, e a meta deles eram ambiciosas. 100.000 almas em 10 meses. Começou ali aquele avivamento e as pessoas se perguntavam: você percebe algo diferente
diferente disso, sim. E começou a haver uma imigração de avivamento para outros lugares do país de Gales. Veja bem, para você ter uma ideia, as pessoas entravam nos bares, compravam uísque, bebida alcoólica, e quando iam pegar, eles não conseguiam. Eles ficavam lembrando o que havia acontecido com eles no dia anterior, na semana anterior, o que estava acontecendo em sua família. Tavernas, bares foram fechados na época desse avivamento maravilhoso. Desse avivamento se houve notícias aonde? Nos Estados Unidos. Esse avivamento começou na Europa, no país de Gales, chegou aos Estados Unidos através de alguns irmãos que haviam ido até aquela região experimentar o que estava acontecendo no país de Gales. O primeiro deles foi um personagem controverso. Na verdade, os Estados Unidos passou por um movimento de avivamento um pouco antes de Gales, que foi através do grande evangelista Charles Finney. Logo após Charles Finney, começa um avivamento com um personagem controverso, porque existem relatos de que ele possuía um certo racismo em sua estrutura, o que não era algo incomum naquela época, nos Estados Unidos, no século XIX, mas Charles Parham foi o primeiro homem a montar um movimento organizado de busca pelo Espírito Santo nos Estados Unidos, através da missão Fé Apostólica. Pois bem, havia um homem que começou a presenciar o que estava acontecendo ali. Ele não podia entrar dentro da igreja, porque havia o auge da lei Jim Crow, que era uma lei que estabelecia limites entre negros e brancos. Havia igreja para negros, igreja para brancos, ônibus para negros, ônibus para brancos. Então, ele não podia participar das reuniões dentro da igreja em que Charles Parham pregava, mas ali de fora ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ali de fora, aquele homem negro, forte, alto, recebeu a unção do Espírito Santo. Seu nome, William Seymour. Ele sai dali, busca um grupo de irmãs e vai para Miami, onde começam a buscar ao Senhor. Ali nós temos uma observação que ele reúne um grupo de irmãos na Bonnie Street. Uma correção, Bonnie Street não era onde William Seymour morava. Era onde alguns irmãos cederam a casa para que eles orassem. Eles começaram a orar ali, começaram a buscar de Deus ali. E logo começou a haver batismo, começou a haver milagres, curas, sinais prodigiosos. Órgãos que estavam amputados começaram a crescer. Para você ter uma noção, houve relatos de ressurreição de mortos. Chegou um momento que não cabia mais gente na casa, transbordou para as ruas. Eles falaram, olha, não dá para ficar aqui na Bonnie Street, nós precisamos buscar um lugar mais amplo para que isso aconteça. Então eles alugaram um galpão onde era um estábulo antigamente. É curioso, né? Como Deus escolhe alguns lugares para fazer milagres que só Ele sabe explicar. Mas era um galpão muito grande, muito simples, mas muito grande, um galpão de até 2 andares. E ali eles começaram a se reunir. Um galpão que ficava na esquina da Azusa Street com a rua Maple, ali em Miami. Azusa Street com a rua Maple. O movimento que começa em Los Angeles e passa em Miami também. E aí o que acontece? Ali em Los Angeles, tá? Eles se reúnem na rua Maple com a rua Azusa e há um movimento maravilhoso. Para vocês terem uma noção, existe um livro chamado História do Avivamento na Azusa Street, de Frank Bartman, que era um dos homens que estavam congregando ali nessa época. Frank Bartman, na época, tinha apenas 19 anos de idade. E ele conta relatos de irmãos e de irmãs que viam a glória de Deus. De repente, todo aquele lugar ficava cheio de uma espécie de neblina e havia um sentimento de coração contrito, um sentimento de coração quebrantado. Há relatos de que certa vez os bombeiros foram acionados porque os vizinhos olhavam para aquele galpão e eles viam chamas de fogo. Oh, meu Deus! Oh, aleluia! Chamas de fogo que saíam de cima do prédio e subiam em direção ao céu. Mas eles não entendiam, porque ao mesmo tempo parecia que das nuvens descia fogo sobre aquele lugar. Oh, aleluia!
Nesse momento, os bombeiros foram acionados para estarem ali. E quando chegaram, não encontraram nada, não viram fogo, não viram fumaça, era o poder, era o fogo do Pentecoste, era o fogo da glória de Deus varrendo aquele lugar. Deste lugar, desta missão apostólica, missão de fé apostólica, sai um movimento que espalha o avivamento por toda a história, por todo o mundo. Deles partem, saem da Suécia, mas passam por ali Daniel Berg, Gunnar Wingre, que vêm para o Brasil, chegam aqui e em 1910 estabelecem a Assembleia de Deus no Brasil. Oh, aleluia! Meus irmãos, são apenas alguns de grandes avivamentos que aconteceram na história. E hoje nós temos o privilégio de contemplar o surgimento de mais um grande avivamento. Hoje completa aí mais de 9 dias em que a igreja, a capela da Universidade Asbury, nos Estados Unidos, uma pequena faculdade rural cristã, está com cultos ininterruptos. Filas enormes, homens e mulheres debaixo de chuva, que querem entrar na igreja. O ambiente cabe 1.500 pessoas e não está suportando a quantidade de pessoas ali. Momentos de louvor, momentos de milagres, de libertação, momentos de confissão de pecado, de salvação de almas. E a nossa oração é: Deus, do fogo que está sobre a América do Norte agora, traga para o Brasil. Do fogo que está ardendo na América do Norte, aviva em nós. O Senhor é um Deus onipresente. O Senhor é um Deus que não conhece limite regional. Aviva a tua obra, aviva a minha igreja, aviva a minha região, aviva o meu estado, aviva, Senhor, a tua obra sobre esse país. Vamos orar para que haja avivamento. E qual é o impacto disso ao longo da história? Vocês viram, eu falei de Gales, durante 40 anos não abriu taverna, não abriu bar ali. A consequência disso é uma mudança espiritual na sociedade, é um quebrantamento, é uma volta ao espírito de santidade. A consequência disso, como o próprio texto diz, é uma mudança cultural, a mudança política, as nações prosperam, as igrejas crescem, as almas vêm para Deus, porque é isso o que acontece. Curioso, porque normalmente, assim que se passa a geração do avivamento, parece que começa uma geração mais fria, que não conheceu aquela realidade. Pois bem, está na hora que sobre o Brasil, que sobre o mundo, que sobre a sua vida, que sobre a sua casa, que sobre a sua família, o seu ministério, o seu louvor, a sua pregação, o seu ensino, arda a chama pentecostal. Eu oro para que nesse domingo as escolas dominicais do Brasil sejam marcadas por batismo com o Espírito Santo. Eu oro para que nesse domingo dessa lição, você, professor, consagre e ore, busque a Deus, diz: Deus, eu vou ensinar sobre avivamento e ratifica a minha palavra com sinais, ratifica a minha palavra com espírito de quebrantamento, com espírito de adoração. Ore a Deus. Eu creio que será um marco na história de nossa igreja. Eu quero orar com você. Eu quero orar para encerrar esta aula. Eu quero orar pelo nosso país, por mim, por você agora. Feche os seus olhos, meu Deus e meu Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Deus, nós não queremos viver uma vida nominal apenas. Nós não queremos ser defuntos espirituais ambulantes. Pessoas que andam por aí, mas não têm vida. Verdadeiros zumbis evangélicos. Não. Nós queremos, ó Deus, que dentro de nós arda a chama pentecostal. Nós queremos que dentro de nós arda o teu Espírito Santo. Deus, que ao ensinarmos, que ao pregarmos, que ao ministrarmos sobre o que o Senhor colocou em nosso coração, haja quebrantamento, haja louvor, haja busca por batismo com o Espírito Santo, haja arrependimento, haja cura, haja conversão, meu Deus.
Onde quer que esta aula chegue, onde quer que a nossa voz alcance, nós clamamos a Ti agora, dizendo: Deus, aviva a Tua obra, aviva a oração de Abacuque, retumba em nós aqui, aviva a Tua obra ao longo dos anos. Nós estamos em crise, Senhor, nós estamos num cenário de crise, mas nossa alma está clamando: Deus, na crise, faça surgir o fogo pentecostal, que o movimento que está acontecendo na América atinja a Europa, atinja a Ásia, a Oceania, a África, as Américas, que o mundo seja chacoalhado por um avivamento global e que possamos ver o momento pré-arrebatamento se aproximar com mais evidência ainda. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós suplicamos. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Fogo para esta geração. Amém.